Uma senhora de 75 anos, com cabelos brancos e enfraquecida pela falta de seus remédios cardíacos, chega à mansão de seu filho e implora por um pouco de dinheiro para comprá-los. O homem, tomado por uma fúria inesperada, considera um ultraje a ousadia de quem lhe dedicou a vida inteira. Num ato cruel, ele leva a mãe para um deserto escaldante, prende-a sem explicação e a abandona ali sob o sol implacável. Enquanto ela sofre e clama por socorro, ele foge, deixando-a à mercê daquela imensidão árida. Então, um majestoso cavalo branco surge no horizonte, testemunha silenciosa da injustiça, e age de um modo que chocará a todos. O sol escaldante do meio-dia transformava cada grão de areia em uma pequena brasa ardente, enquanto Dona Esperança sentia as cordas ásperas cortarem sua pele enrugada contra o tronco solitário da árvore ressecada. Aos 75 anos, ela jamais imaginou que terminaria assim, abandonada no coração do deserto por aquele que um dia carregou em seu ventre e criou com tanto amor. Isso é para você aprender a nunca mais me incomodar com suas necessidades patéticas. Ainda ecoavam em sua mente as palavras cruéis de Roberto, seu único filho. O empresário milionário havia partido há horas, deixando apenas o rastro de poeira de sua caminhonete luxuosa e o silêncio ensurdecedor do deserto como companhia para a mãe que o criou sozinha. As lágrimas de esperança evaporavam antes mesmo de tocarem suas faces ressecadas. Ela tentava compreender como chegar àquele momento. Tudo começara com um pedido simples, quase um sussurro envergonhado no telefone. Filho, preciso de ajuda para comprar os medicamentos do coração. O médico disse que são vitais. A resposta de Roberto foi um silêncio gélido, seguido de palavras que cortaram mais fundo que qualquer faca. Mãe, você não entende. Meus sócios comentam sobre meus gastos desnecessários. Sua dependência está prejudicando minha imagem empresarial. É hora de você aprender a se virar sozinha. Esperança fechou os olhos, lembrando-se dos sacrifícios que fizera. Vendera a casa da família, trabalhara dupla jornada como costureira e faxineira, abdicara de sua própria vida social para garantir que Roberto tivesse a melhor educação. Cada centavo de sua modesta herança fora investido nos estudos do filho, cada sonho dela transformado em oportunidade para ele. O vento cortante carregava grãos de areia como lágrimas da própria terra, chicoteando seu rosto e fazendo-a tossir. Sua condição cardíaca, já debilitada pela falta dos medicamentos que não conseguira comprar, piorava a cada hora sob o sol implacável. As mãos, antes hábeis com agulha e linha, agora tremiam descontroladamente enquanto tentava afrouxar as cordas que a prendiam. Deus, por que permites isso? Murmurou ela, sua voz rouca ecoando no vazio. Mesmo na dor, sua fé permanecia inabalável, como um farol distante em meio à tempestade de desespero que a consumia. A ironia da situação não escapava à sua percepção aguçada pela sabedoria dos anos. Roberto crescera ouvindo suas histórias sobre compaixão, sobre a importância de cuidar dos mais vulneráveis. Ela o ensinara que a verdadeira riqueza estava nos relacionamentos, no amor partilhado, na generosidade do coração. Onde tinha errado, no horizonte distante, algo chamou sua atenção. Um ponto branco movia-se contra o azul implacável do céu. Esperança piscou várias vezes, pensando ser uma miragem causada pela desidratação. Mas não, havia algo lá. Um cavalo magnífico, branco como as nuvens que já não visitavam aquela região árida há meses. O animal pareceu hesitar por um momento, suas orelhas atentas captando os gemidos abafados de dor que ela tentava conter. Seus olhos inteligentes brilhavam com uma compreensão que transcendia a barreira entre espécies. Era como se o cavalo pudesse enxergar diretamente em sua alma aflita. Esperança sentiu uma estranha paz invadi-la.
Talvez não estivesse completamente sozinha naquele deserto cruel. Talvez ainda houvesse bondade no mundo, mesmo quando a crueldade parecia reinar absoluta. O cavalo deu um passo em sua direção, depois outro, seus cascos criando um ritmo hipnotizante contra a areia quente. "Venha, meu anjo", sussurrou ela, sua voz mal audível. "Se é para ser meu último companheiro nesta terra, que seja você, criatura pura e nobre." O cavalo branco continuou se aproximando, e Esperança fechou os olhos, preparando-se para descobrir se aquele encontro seria o início de um milagre ou simplesmente uma ilusão de sua mente cansada antes do fim inevitável. O cavalo branco aproximou-se com uma delicadeza surpreendente, como se compreendesse perfeitamente o estado frágil de Esperança. Seus passos eram calculados, evitando levantar muita areia que pudesse incomodar a senhora amarrada. Quando finalmente chegou próximo o suficiente, o animal fez algo extraordinário. Posicionou seu corpo grande e musculoso de forma a criar uma sombra protetora sobre ela. "Meu Deus", murmurou Esperança, sentindo pela primeira vez em horas um alívio do calor escaldante. "Você entende, não é? Você sabe que preciso de ajuda." O cavalo baixou sua cabeça majestosa, seus olhos castanhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez arrepiar. Havia algo profundamente humano naquele olhar, uma compaixão que seu próprio filho jamais demonstrara. As narinas do animal dilataram-se enquanto ele farejava delicadamente o ar ao redor dela, como se avaliasse seu estado de saúde. Esperança tentou novamente se libertar das cordas, mas suas forças estavam se esvaindo rapidamente. A desidratação começava a cobrar seu preço, e sua condição cardíaca tornava cada movimento uma luta dolorosa. O cavalo pareceu perceber sua angústia, emitindo um relincho baixo e suave, quase como uma canção de ninar. "De onde você veio, meu anjo?" perguntou ela, sua voz cada vez mais fraca. "Alguém está procurando por você?" Como se respondesse à pergunta, o cavalo virou a cabeça na direção de onde havia chegado, para além das dunas douradas que se estendiam até o horizonte. Seus ouvidos se moveram nervosamente, captando sons que Esperança não conseguia escutar. Havia inquietação em seus movimentos, como se ele soubesse que deveria estar em outro lugar, mas não conseguisse abandoná-la. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, e mesmo com a sombra oferecida pelo cavalo, Esperança sentia sua boca ressecando perigosamente. Foi então que aconteceu algo que ela jamais esqueceria pelo resto de sua vida. O animal começou a cavar com seus cascos uma pequena depressão na areia próxima a uma pedra, onde algumas gotas de orvalho matinal ainda resistiam ao calor. "Você está tentando me ajudar a encontrar água?" sussurrou ela, emocionada até as lágrimas. O cavalo continuou seu trabalho paciente e logo pequenas gotas de umidade começaram a se acumular na depressão que havia criado. Com movimentos cuidadosos, ele abaixou seu focinho e conseguiu criar uma pequena quantidade de água limpa, que depois empurrou delicadamente em direção a ela com o nariz. Esperança esticou o pescoço o máximo que conseguiu, suas lágrimas agora fluindo livremente. Conseguiu molhar os lábios com algumas gotas preciosas, sentindo a vida retornar parcialmente ao seu corpo desidratado. "Obrigada", murmurou. "Obrigada do fundo do meu coração." Durante as horas seguintes, o cavalo manteve-se fielmente ao seu lado, alternando entre oferecer sombra e procurar mais fontes de umidade. Quando o vento noturno começou a soprar, trazendo consigo o frio cortante do deserto, o animal se deitou próximo a ela, compartilhando o calor de seu corpo grande. Esperança aproveitou aqueles momentos de relativa calma para refletir sobre sua vida. Pensou em todos os momentos em que fora generosa, em todas as vezes que ajudara vizinhos necessitados, em como criara Roberto com valores que ele aparentemente esquecera completamente. "Talvez", pensou ela, "a bondade retorne para nós de formas inesperadas."
O cavalo permaneceu vigilante durante toda a noite, seus ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar perigo ou salvação. Ocasionalmente, ele se levantava e olhava fixamente na direção de onde havia vindo, como se travasse uma luta interna entre ficar e partir. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a atingir o céu de rosa e dourado, o cavalo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou de Esperança uma última vez, tocou suavemente sua testa com o focinho em um gesto de despedida, e depois se afastou correndo na direção das colinas distantes. "Não me abandone!" gritou ela com a pouca voz que lhe restava. "Por favor, não me deixe sozinha também." Mas o cavalo já havia desaparecido além das dunas, deixando apenas suas pegadas na areia e a esperança desesperada de que retornaria com a ajuda que ela tanto precisava. A 15 quilômetros de distância, João Batista acordou antes do amanhecer com uma sensação estranha no peito. Aos 60 anos, o rancheiro aposentado desenvolvera ao longo das décadas uma intuição aguçada que raramente o enganava. Algo estava errado com Tempestade, seu cavalo branco, companheiro fiel dos últimos 8 anos. "Maria", chamou ele suavemente, tocando o ombro da esposa. "Tempestade não voltou ontem à noite. Nunca ficou tanto tempo fora assim." Maria Helena, enfermeira aposentada de cabelos grisalhos e olhos gentis, sentou-se na cama com preocupação imediata. Ela conhecia a ligação especial entre o marido e o cavalo, uma conexão que transcendia a relação comum entre homem e animal. "Desde quando ele saiu?" perguntou, já se levantando para preparar café. "Ontem de manhã cedo. Saiu galopando como se tivesse ouvido algo que nós não escutamos", respondeu João, vestindo suas roupas de trabalho com movimentos preocupados. "Você sabe como ele é sensível. Lembra quando encontrou aquela família de coelhos feridos no pasto?" Maria sorriu com ternura ao recordar. Tempestade tinha um dom inexplicável para detectar sofrimento, fosse de animais ou pessoas. Fora assim que chegara até eles, anos atrás, aparecendo ferido e assustado na propriedade depois de escapar de maus tratos. João o cuidara com paciência infinita. E desde então, o animal demonstrava uma lealdade e inteligência que impressionavam todos que os conheciam. "Talvez ele esteja ajudando alguém de novo", sugeriu Maria, servindo o café forte que João tanto apreciava. "Lembra daquela vez que ele nos levou até a senhora Carmen quando ela caiu no quintal?" João assentiu, mas sua preocupação não diminuía. Algo em seu coração de homem simples, endurecido por décadas de trabalho árduo sob o sol, dizia que desta vez era diferente. Ele terminara de construir sua pequena propriedade com as próprias mãos, criara gado, cultivara a terra árida até ela produzir, sempre guiado por uma filosofia simples: ajudar quem precisa, proteger quem não pode se defender. "Vou procurar por ele", decidiu, colocando o chapéu de couro gasto que o acompanhava há 20 anos. "Levo o jipe para conseguir cobrir mais terreno." Maria segurou sua mão com carinho. "Tenha cuidado. O deserto pode ser traiçoeiro, principalmente com esse calor." Ela conhecia o marido o suficiente para saber que não adiantaria tentar dissuadi-lo. João Batista era homem de palavra e coração, incapaz de abandonar quem dependia dele. O rancheiro passou a manhã percorrendo trilhas conhecidas, chamando pelo cavalo, seguindo pegadas que se perdiam na areia fofa. O sol subia implacável, transformando o ar em ondas de calor que distorciam a visão. Por várias vezes, João parou o veículo para escutar, esperando ouvir o relincho familiar que não vinha. Foi quando decidiu expandir a busca para além de seu território usual que algo chamou sua atenção. Pegadas de cavalo, nítidas na areia mais firme próxima a um afloramento rochoso, seguindo uma direção que ele nunca havia visto Tempestade tomar. Eram pegadas apressadas, de um animal com um propósito definido.
"O que você foi fazer lá, meu velho amigo?" murmurou João, seguindo o rastro com crescente preocupação. As pegadas levavam na direção da região mais árida e desolada do deserto, um lugar onde raramente havia razões para ir. João conhecia cada pedra, cada árvore solitária daquela vastidão, mas nunca imaginara que seu cavalo pudesse ter motivos para aventurar-se tão longe. Conforme avançava, uma sensação de urgência crescia em seu peito. O silêncio do deserto parecia mais pesado que o normal, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. João acelerou o jipe, levantando uma nuvem de poeira que marcava seu caminho como uma oração desesperada. Ao longe, recortada contra o céu azul intenso, a silhueta familiar de uma árvore solitária apareceu no horizonte. Era um marco conhecido, mas que ficava em uma região onde ninguém tinha motivos para estar. João sentiu seu coração acelerar quando percebeu algo branco movendo-se próximo à árvore. "Tempestade!" gritou ele, mas o vento carregou sua voz para longe. O que João não podia imaginar era que estava prestes a descobrir uma situação que testaria todos os seus valores de justiça e compaixão, e que mudaria para sempre a vida de uma senhora que ele ainda nem conhecia. João Batista pisou fundo no acelerador quando reconheceu a silhueta de Tempestade próxima à árvore solitária. O cavalo galopava em círculos apertados, um comportamento que o rancheiro jamais havia presenciado. Seus relinchos desesperados ecoavam pelo deserto, criando uma sinfonia de angústia que fez o coração de João disparar. "O que aconteceu, meu velho?" murmurou ele, parando o jipe a poucos metros de distância. Foi então que viu algo que o fez prender a respiração. Uma figura humana amarrada ao tronco da árvore, imóvel como uma boneca abandonada. João correu, seus 60 anos esquecidos na urgência do momento. Chegando mais perto, deparou-se com uma senhora idosa. Suas roupas rasgadas, a pele queimada pelo sol, os lábios rachados pela desidratação. Suas mãos estavam feridas pelas cordas, e ela respirava de forma irregular, claramente em estado crítico. "Senhora, senhora, a senhora consegue me ouvir?" João ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos trêmulas procurando o pulso em seu pescoço. Estava fraco, mas havia vida ali. Tempestade se aproximou, tocando delicadamente a cabeça da mulher com o focinho, como se dissesse: "Você chegou? Agora salve ela." "Meu Deus, quem fez isso com a senhora?" João começou a desatar as cordas com cuidado, notando como estavam apertadas e como haviam cortado a pele delicada. Sua indignação crescia a cada segundo. Em mais de 6 décadas de vida no interior, jamais havia presenciado crueldade tão extrema contra uma pessoa indefesa. Esperança abriu os olhos lentamente. Sua visão embaçada, tentando focar no rosto barbudo e gentil que se inclinava sobre ela. "O cavalo?" murmurou com a voz rouca. Ele voltou, trouxe ajuda. "Sim, senhora. Tempestade me trouxe até aqui. Meu nome é João Batista. Vou tirá-la daqui agora mesmo", disse ele, sua voz carregada de compaixão e determinação. Cuidadosamente, ele a liberou das cordas e a pegou no colo, impressionado com como ela estava leve, frágil como um passarinho ferido. "Ah, meu filho!" ela sussurrou, lágrimas misturando-se com a areia em seu rosto. "Meu próprio filho me trouxe aqui." João sentiu uma onda de choque e revolta percorrer seu corpo. "Seu filho fez isso?" perguntou, mal conseguindo acreditar no que ouvia. A resposta veio em forma de um aceno fraco de cabeça, seguido de soluços entrecortados que partiram o coração do rancheiro. Com movimentos extremamente cuidadosos, João carregou Esperança até o jipe. Tempestade seguindo ao lado como um guardião protetor. "Maria vai cuidar da senhora. Ela é enfermeira, sabe exatamente o que fazer", disse ele, tentando reconfortar a mulher que tremia em seus braços. Durante o trajeto de volta, João observava pelo retrovisor o estado preocupante de sua passageira.
Esperança entrava e saía da consciência, murmurando palavras desconexas sobre medicamentos, sobre amor desperdiçado, sobre como havia falhado como mãe. Cada palavra era como um punhal no coração do homem simples que dedicara a vida a cuidar dos outros. Roberto, ela sussurrava. Por que, meu filho? O que eu fiz de errado? João aumentou a velocidade, criando uma nuvem de poeira que marcava sua corrida contra o tempo. Tempestade corria ao lado do jipe, seus músculos trabalhando em perfeita sincronia, como se compreendesse a urgência da situação. O animal, que havia passado horas protegendo a senhora agora, escoltava seu resgate. Aguente firme, senhora. João falava constantemente, sua voz firme, mascarando o desespero que sentia. Minha Maria vai colocar a senhora de pé em pouco tempo. Ela já cuidou de casos bem piores que esse. Conforme se aproximavam da propriedade, João buzinou repetidamente, um sinal que Maria conhecia bem: emergência médica. Ele havia usado aquele código poucas vezes ao longo dos anos, sempre em situações críticas que exigiam atenção imediata. Maria apareceu na varanda antes mesmo do jipe parar completamente, sua experiência de enfermeira permitindo que avaliasse a gravidade da situação num único olhar. Meu Deus do céu, murmurou ela, correndo para ajudar o marido. Desidratação severa, possíveis problemas cardíacos, ferimentos nas mãos e punhos. João relatou rapidamente enquanto carregavam Esperança para dentro de casa. Maria. Alguém amarrou essa senhora no meio do deserto e a abandonou lá. O rosto de Maria endureceu com uma determinação que João conhecia bem. Sua esposa poderia ser gentil como uma flor, mas quando se tratava de cuidar de pessoas em necessidade, ela se transformava numa força da natureza. Maria Helena moveu-se pela casa com a eficiência de uma profissional experiente, transformando o quarto de hóspedes em uma unidade de cuidados intensivos improvisada. Suas mãos, endurecidas por anos de trabalho, mas ainda precisas, verificaram os sinais vitais de Esperança, enquanto João observava ansioso. Pulso irregular, pressão baixa, desidratação severa. Maria murmurava para si mesma, aplicando compressas frias na testa da paciente. João, preciso que você vá até a farmácia da cidade e traga soro fisiológico, medicamentos para o coração e curativos especiais. Leve esta lista. Esperança abriu os olhos lentamente, encontrando o olhar carinhoso de Maria. Onde estou? Sussurrou, sua voz ainda fraca, mas mais clara que antes. Está em segurança, minha querida, respondeu Maria com ternura, segurando sua mão. Sou Maria Helena, enfermeira. Meu marido João a trouxe para cá. Você está na nossa casa e vamos cuidar muito bem da senhora. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Esperança. Por quê? Por que vocês estão me ajudando? Nem me conhecem. Maria sentiu o coração apertar. Porque é o que pessoas decentes fazem, querida. Cuidamos uns dos outros. Agora me conte, qual é seu nome? Esperança, ela respondeu, um sorriso fraco brotando em seus lábios ressecados. Esperança Ferreira dos Santos. Que nome irônico para alguém que havia perdido toda a esperança até vocês me encontrarem. Enquanto Maria cuidava dos ferimentos, Esperança começou a contar sua história. Falou sobre Roberto, sobre como o criara sozinha após a morte prematura do marido, sobre todos os sacrifícios que fizera para dar-lhe uma educação de qualidade. Cada palavra era carregada de uma dor profunda, mas também de um amor que permanecia inabalável apesar de tudo. Vendi nossa casa da família para pagar a faculdade dele, contou ela, permitindo que Maria limpasse delicadamente os ferimentos em seus punhos. Trabalhei em 2, às vezes 3 casas por dia, para que ele não precisasse se preocupar com dinheiro. Quando ele se formou em administração, pensei que finalmente poderíamos ter uma vida mais tranquila juntos. Maria balançou a cabeça, indignada.
E ele se tornou empresário? Sim, muito bem-sucedido, mas quanto mais rico ficava, mais distante se tornava. Começou a se envergonhar de mim, das minhas roupas simples, da minha maneira de falar. Dizia que eu não me encaixava no mundo dele. João retornou da farmácia naquele momento, carregando sacolas cheias de medicamentos e suprimentos médicos. Como ela está? Perguntou, preocupado. Melhor, mas ainda precisamos monitorá-la de perto, respondeu Maria, preparando uma solução de reidratação. Dona Esperança estava me contando sobre seu filho. O rosto de João endureceu. Que tipo de homem abandona a própria mãe no deserto? Isso é coisa que não se faz nem com um inimigo. Esperança suspirou profundamente. Ontem de manhã, liguei para ele pedindo ajuda para comprar meus medicamentos do coração. O médico disse que era uma questão de vida ou morte. Roberto ficou furioso. Disse que eu estava prejudicando sua imagem empresarial. Sua imagem empresarial? Maria repetiu, incrédula. Ele disse que seus sócios comentavam sobre os gastos dele comigo, que isso o fazia parecer fraco, que era hora de eu aprender a me virar sozinha. Esperança fechou os olhos, a dor da lembrança ainda muito viva. Então ele veio me buscar, disse que íamos dar uma volta. Quando paramos naquela árvore, sua voz falhou, e Maria segurou sua mão com mais força. Não precisa continuar agora, querida. O importante é que você está aqui, segura conosco. João andava de um lado para outro da sala, sua indignação crescendo. Esse homem precisa responder pelo que fez. Isso é tentativa de homicídio, abandono de incapaz. Maus tratos contra idoso. Não, por favor, Esperança pediu, alarmada. Ele é meu filho. Não quero criar problemas para ele. Talvez ele apenas precise de tempo para refletir, para lembrar quem realmente é. Maria e João trocaram olhares preocupados. Reconheciam o amor incondicional de uma mãe, mas também sabiam que Roberto precisava enfrentar as consequências de seus atos. Contudo, respeitaram o desejo de Esperança, pelo menos por enquanto. Muito bem, disse Maria suavemente. Por enquanto, vamos focar em sua recuperação. João e eu vamos cuidar da senhora pelo tempo que for necessário. Considera-se nossa convidada especial. Esperança começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Vocês são anjos, verdadeiros anjos que Deus colocou no meu caminho. Tempestade apareceu na janela naquele momento, como se verificasse o estado de sua protegida. Esperança sorriu ao vê-lo. E você também. Meu bravo guardião, nunca vou esquecer como você me protegeu. O cavalo relinchara suavemente, como se compreendesse cada palavra antes de se afastar para pastar tranquilamente no quintal, mantendo sempre a casa dentro de seu campo de visão. Durante os 3 dias seguintes, a pequena propriedade de João e Maria transformou-se em um verdadeiro lar para Esperança. Sob os cuidados atentos da enfermeira aposentada, ela recuperava suas forças gradualmente. Seus ferimentos cicatrizavam e, pela primeira vez em meses, conseguia tomar seus medicamentos cardíacos regularmente. Como está se sentindo hoje, querida? Perguntou Maria, servindo o café da manhã na varanda, onde Esperança gostava de sentar para observar Tempestade pastando no quintal. Como se tivesse renascido, respondeu Esperança, um sorriso genuíno iluminando seu rosto ainda marcado pela provação no deserto. Fazia tanto tempo que não me sentia parte de uma família de verdade. João aproximou-se, trazendo ovos frescos do galinheiro. A senhora é parte da nossa família agora, disse ele com simplicidade. Maria e eu nunca tivemos filhos, mas Deus nos enviou uma mãe maravilhosa. As palavras tocaram profundamente o coração de Esperança. Ela observou aquele casal simples, que trabalhara a vida inteira para construir uma propriedade modesta, mas cheia de amor, e sentiu uma gratidão que jamais conseguiria expressar completamente em palavras. Foi naquela manhã tranquila que o telefone tocou, quebrando a paz do lar. João atendeu com sua voz calorosa habitual.
mas seu semblante mudou rapidamente para uma expressão de preocupação e depois de indignação. Alô? Sim, sou João Batista. Como assim sequestro? Do que o senhor está falando? Sua voz subiu de tom, alertando Maria e Esperança. Do outro lado da linha, uma voz arrogante e ameaçadora identificou-se como Roberto Santos, empresário bem-sucedido procurando por sua mãe, senil, que havia sido sequestrada por um rancheiro oportunista interessado em extorquir dinheiro da família. Escute bem, seu caipira. A voz de Roberto cortava através do telefone com veneno puro. Eu sei que vocês estão com minha mãe. Ela sofre de problemas mentais graves e não pode tomar decisões por si própria. Exijo que a devolvam imediatamente. Caso contrário, enfrentarão consequências legais severas. João olhou para a Esperança, que empalidecera ao ouvir o tom agressivo que reconhecia muito bem. Suas mãos começaram a tremer, e Maria imediatamente se posicionou ao seu lado para oferecer apoio. Senhor Roberto, João respondeu com firmeza. Sua mãe está aqui porque a encontramos amarrada no meio do deserto, abandonada para morrer. Ela está se recuperando de ferimentos graves e desidratação severa. Mentiras! Roberto gritou. Minha mãe é uma mulher problemática que inventa histórias para chamar atenção. Ela fugiu de casa e vocês estão se aproveitando de sua confusão mental para extorquir dinheiro. A indignação de João cresceu. Nós não queremos dinheiro algum. Só queremos que sua mãe fique segura e saudável. Eu conheço tipos como vocês. A voz de Roberto destilava desprezo. Gente simples que vê uma oportunidade de se aproveitar de uma família rica. Mas vocês não sabem com quem estão lidando. Tenho contatos em toda parte. Polícia, juízes, promotores. Posso destruir suas vidas insignificantes com algumas ligações. Esperança levantou-se tremulamente e fez sinal para João lhe entregar o telefone. Com mãos trêmulas, mas voz firme, ela falou: Roberto, sou eu. Por favor, pare com isso. Estas pessoas me salvaram a vida. Mãe, você está obviamente confusa e manipulada. Roberto respondeu sem demonstrar qualquer carinho. Preparei um quarto numa clínica especializada onde você receberá o tratamento adequado para sua condição mental. Estarei aí hoje à tarde com uma ambulância e documentação legal para buscá-la. Eu não vou. Esperança respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Pela primeira vez em anos, estou sendo tratada com dignidade e respeito. Não vou permitir que você me interne numa clínica contra minha vontade. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos tensos. Quando Roberto falou novamente, sua voz estava carregada de uma frieza que fez todos se arrepiarem. Muito bem. Se é assim que quer jogar, mãe, então que seja, mas saiba que estes salvadores seus vão se arrepender de ter se metido em assuntos que não são da conta deles. Tenho recursos e influência suficientes para tornar suas vidas um inferno. A ligação foi encerrada bruscamente, deixando um silêncio pesado na sala. Esperança desabou numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Perdoe-me, murmurou. Eu trouxe problemas para vocês. Talvez seja melhor eu ir embora antes que ele cumpra suas ameaças. Nem pense nisso, Maria disse firmemente, sentando-se ao lado dela. Você não vai a lugar nenhum. Se esse filho seu quer guerra, então que venha. João e eu não nos curvamos para valentões. João assentiu com determinação. Maria está certa. Ninguém vai tirar você daqui contra sua vontade. E se esse Roberto vier com ameaças, vai descobrir que no interior também temos nossos direitos e nossa dignidade. Tempestade apareceu na janela naquele momento, como se sentisse a tensão no ar. Seus olhos inteligentes observaram cada rosto preocupado, e ele emitiu um relincho baixo que soou quase como uma promessa de proteção. Na tarde seguinte, 3 veículos oficiais pararam em frente à propriedade de João e Maria, levantando uma nuvem de poeira que pareceu simbolizar a tempestade que se aproximava.
Roberto desceu de uma BMW reluzente, acompanhado por 2 homens de terno que claramente não pertenciam àquele ambiente rural, e uma ambulância com paramédicos aguardava do lado de fora. "Boa tarde", disse Roberto com falsa cordialidade, ajustando sua gravata à cara. "Vim buscar minha mãe. Trouxe toda a documentação necessária e profissionais médicos para garantir que ela seja transportada com segurança." João saiu da casa com postura ereta, Maria ao seu lado e Esperança logo atrás, visivelmente apreensiva, mas determinada. "Sua mãe já deixou claro que não quer ir com você", respondeu o rancheiro com firmeza. "Minha mãe sofre de demência senil e não tem capacidade para tomar decisões sobre sua própria vida." Roberto respondeu, tirando papéis de uma pasta de couro. "Tenho aqui uma ordem judicial temporária concedendo-me tutela médica emergencial, baseada em laudos psiquiátricos que comprovam sua incapacidade mental." Esperança deu um passo à frente, sua voz tremendo, mas clara. "Eu não tenho demência, Roberto. Você sabe muito bem disso. Estou completamente lúcida e sei exatamente o que você fez comigo. Vê?" Roberto disse para os homens que o acompanhavam. "Ela tem delírios persecutórios. Acredita em fantasias sobre ser abandonada no deserto. É um sintoma clássico da condição dela." Foi nesse momento que aconteceu algo completamente inesperado. Uma caminhonete velha, mas bem cuidada, parou na entrada da propriedade. E dela desceu uma mulher de meia-idade vestindo roupas simples, mas carregando uma câmera profissional e um gravador digital. "Desculpem a interrupção", disse ela, aproximando-se do grupo. "Sou Carla Mendes, jornalista investigativa do Jornal Regional. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma situação de abandono de idoso que estaria acontecendo nesta região." O rosto de Roberto empalideceu instantaneamente. "Não sei do que está falando. Esta é uma questão médica privada da minha família." "Interessante", respondeu Carla, ligando seu gravador, "porque, segundo nossa fonte, um empresário da capital teria abandonado sua mãe idosa, amarrada no meio do deserto, e agora estaria tentando silenciar as pessoas que a salvaram. Isso é absurdo." Roberto explodiu, perdendo a compostura cuidadosamente construída. "Quem fez essa acusação ridícula?" Carla sorriu. "Digamos que alguém com 4 patas e uma consciência limpa nos guiou até a verdade." Ela olhou diretamente para a tempestade, que observava a cena com atenção do outro lado do quintal. A jornalista continuou. "Fizemos uma visita ao local onde sua mãe foi encontrada. Descobrimos cordas ensanguentadas, pegadas que correspondem aos seus sapatos, Sr. Roberto, e marcas de pneus que combinam com seu veículo. Também encontramos isto." Ela tirou um objeto da bolsa, um botão dourado com as iniciais RS gravadas. "Caiu da sua camisa durante a luta para amarrar sua mãe. Presumo." Roberto recuou, suas mãos tremendo. "Vocês não podem provar nada. Eu tenho os melhores advogados do estado." "Talvez", concordou Carla. "Mas também temos algo mais poderoso que advogados: a verdade. E a verdade tem um jeito engraçado de sempre vir à tona." Naquele momento, mais 2 veículos chegaram. Do primeiro, desceram 3 idosos da região, pessoas que João e Maria conheciam bem. Do segundo, saiu um homem jovem vestindo jeans e carregando equipamentos de filmagem. "Dona Esperança", gritou uma das idosas, Dona Carmen, de 80 anos. "Graças a Deus a senhora está bem. Quando soubemos o que aconteceu..." "Como souberam?" perguntou Maria, surpresa. "A notícia se espalhou rápido", respondeu seu Antônio, de 75 anos. "E isso nos deu coragem para contar nossas próprias histórias." O cinegrafista começou a gravar enquanto Carla fazia perguntas. "Vocês conhecem outros casos similares?" "Meu próprio neto me deixou numa casa de repouso terrível e nunca mais apareceu", contou Dona Carmen. "Quando reclamo, ele diz que sou uma velhinha chata que não entende nada."
Minha filha vendeu minha casa e me colocou num quartinho nos fundos da propriedade dela, acrescentou seu Antônio. Diz que é para o meu próprio bem, mas eu sei que é vergonha de ter um pai que não tem estudo. Roberto percebia seu mundo desmoronando diante de suas ais. Parem com isso. Vocês não sabem de nada sobre minha situação. Sabemos o suficiente, disse Esperança, encontrando uma força que não sabia possuir. Sabemos que você me amarrou naquela árvore e me deixou para morrer porque eu pedi ajuda para comprar medicamentos. Sabemos que você se envergonha de mim porque não sirvo para seu mundo de aparências. A câmera captou cada palavra, cada expressão de constrangimento no rosto de Roberto. Carla fez mais algumas perguntas penetrantes, e quando Roberto tentou ir embora, ela disse calmamente: "Não recomendo que deixe a região, Senhor Santos. Acredito que as autoridades competentes vão querer conversar com o senhor muito em breve." Roberto entrou furiosamente em seu carro, seguido pelos homens de terno, deixando para trás apenas o eco de suas ameaças vazias e a certeza de que sua vida de privilégios, construída sobre mentiras, estava chegando ao fim. Nos dias que se seguiram à confrontação com Roberto, a pequena propriedade de João e Maria transformou-se no centro de uma mobilização comunitária sem precedentes. A reportagem de Carla Mendes havia tocado profundamente a consciência da região, e pessoas de todas as idades começaram a aparecer oferecendo apoio e compartilhando suas próprias experiências. "Nunca vi nada assim", comentou Maria, observando pela janela da cozinha o movimento constante no quintal. "É como se a história da senhora Esperança tivesse despertado algo adormecido no coração das pessoas." Esperança, agora completamente recuperada fisicamente e ganhando força emocional a cada dia, tornou-se uma figura central nessa rede de solidariedade. Sentada na varanda, ela recebia visitas diárias de outros idosos que vinham buscar conforto e compartilhar suas dores. "Minha filha me trata como um peso", confessou Dona Rosa, de 78 anos, secando lágrimas com um lenço bordado. "Ela diz que eu deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça, mesmo sendo apenas uma garagem adaptada." Esperança segurou suas mãos com ternura. "Querida, você não é um peso. Você é uma pessoa com direitos, com dignidade. Merece respeito e amor, não gratidão forçada." João observava essas conversas com crescente preocupação e admiração. Preocupação porque percebia a magnitude do problema que se revelava. Admiração pela sabedoria e força que Esperança demonstrava ao acolher outras pessoas em situações similares. "Sabe o que mais me dói?", continuou Dona Rosa. "É que eu criei essa filha com tanto amor, sacrifiquei minha juventude por ela, e agora ela age como se eu fosse um estorvo que apareceu do nada em sua vida." "Eu entendo perfeitamente", respondeu Esperança, sua voz carregada de compreensão profunda. "Também me pergunto onde errei, que valores deixei de ensinar. Mas estou aprendendo que às vezes o problema não está no que fizemos ou deixamos de fazer. Às vezes, as pessoas simplesmente escolhem esquecer de onde vieram." Carla Mendes voltava regularmente para documentar essas histórias. Sua investigação inicial sobre o caso de Esperança havia se transformado em uma série especial sobre abandono e negligência contra idosos na região. A cada entrevista, mais casos vinham à tona. "Senhor Antônio", perguntou ela durante uma das gravações, "como o senhor se sente ao ver que não está sozinho nessa situação?" O homem de 75 anos, que havia chegado tímido e envergonhado na primeira visita, agora falava com convicção, aliviado. "Pensava que era culpa minha, que havia sido um pai ruim, mas vendo outras pessoas passando pelo mesmo, entendo que isso é um problema maior que nós." Tempestade tornara-se uma espécie de mascote não oficial desse movimento. O cavalo parecia compreender intuitivamente quando alguém chegava em estado emocional frágil,
aproximando-se delicadamente para oferecer sua presença reconfortante. Várias pessoas comentavam como a simples presença do animal as fazia sentir-se melhor. É como se ele soubesse exatamente o que estamos passando, disse Dona Carmen, acariciando o focinho branco enquanto contava sua história para a câmera. Enquanto isso, João e Maria trabalhavam incansavelmente para apoiar logisticamente esse movimento espontâneo. Maria usava seus conhecimentos de enfermagem para orientar sobre cuidados básicos de saúde, enquanto João organizava recursos práticos e transporte para quem precisava. Maria, disse João uma noite, quando finalmente ficaram sozinhos, acho que estamos vivenciando algo histórico. Essa mobilização pode mudar muitas vidas. Concordo, respondeu ela, cansada, mas satisfeita. E tudo começou com tempestade, trazendo você até aquela árvore. Às vezes, penso que existe um propósito maior em tudo isso. A influência de Roberto, entretanto, ainda se fazia sentir. Ligações ameaçadoras chegavam regularmente. Advogados intimidantes apareciam tentando desencorajar testemunhas, e rumores maliciosos sobre a exploração dos idosos circulavam entre pessoas influentes da região. Ele está tentando nos desmoralizar, observou Carla durante uma de suas visitas. Espalhou a informação de que vocês estão se aproveitando da vulnerabilidade dessas pessoas para ganhar fama e dinheiro. Esperança ficou indignada. Que dinheiro? João e Maria gastaram suas próprias economias comprando medicamentos para mim e para outros que vieram aqui. Eles deram comida, abrigo, carinho, sem pedir nada em troca. Eu sei disso, Carla assegurou, e vou deixar isso bem claro na próxima reportagem. Mas vocês precisam estar preparados. Roberto não vai desistir facilmente. Homens como ele não aceitam perder controle sem lutar. Naquela noite, enquanto Esperança ajudava Maria na cozinha preparando o jantar para os vários visitantes que haviam permanecido até tarde, ela refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. Maria, disse ela suavemente, pela primeira vez em décadas, sinto que minha vida tem propósito novamente. Não sou apenas uma velhinha inútil esperando morrer. Sou alguém que pode ajudar outras pessoas a encontrarem sua dignidade. Maria sorriu, abraçando a mulher que já considerava uma irmã. Você sempre teve propósito, querida. Apenas precisava de pessoas que soubessem enxergar seu valor. A escalada da pressão tornou-se evidente quando João foi abordado por 2 homens de terno no mercado da cidade pequena, onde fazia compras semanais. Eles se identificaram como consultores jurídicos de Roberto e deixaram claro, sem ameaças diretas, mas com insinuações pesadas, que a situação precisava ser resolvida rapidamente. Senhor João, disse um deles, um homem magro de óculos escuros, o senhor parece ser uma pessoa sensata. Certamente compreende que está se envolvendo em assuntos que podem trazer consequências desagradáveis para sua família. João manteve-se firme, embora sentisse o coração acelerar. Não estou me envolvendo em nada, além de cuidar de uma pessoa que precisava de ajuda. Claro, claro, respondeu o segundo homem, mais corpulento, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas, às vezes, nossa boa intenção pode ser mal interpretada pelas autoridades. Problemas com documentação da propriedade, licenças ambientais, questões tributárias, essas coisas podem aparecer quando menos esperamos. A ameaça velada era clara. João sabia que Roberto estava usando sua influência para criar problemas burocráticos que poderiam custar a propriedade que ele e Maria haviam construído com décadas de trabalho árduo. Quando chegou em casa, encontrou Maria consolando Esperança, que chorava silenciosamente na varanda. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado. Roberto ligou, Nara explicou Maria, sua voz tensa. Disse coisas terríveis para ela. Ameaçou processar todos nós por sequestro, extorsão e formação de quadrilha.
Disse que vai provar que estamos manipulando uma senhora com problemas mentais para nosso próprio benefício. Esperança levantou o rosto molhado de lágrimas. João, Maria, eu não posso mais aceitar que vocês sofram por minha causa. Talvez seja melhor eu voltar com ele e acabar com isso tudo. Nem pense nisso, João disse firmemente, sentando-se ao lado dela. Esse homem está tentando nos assustar porque sabe que está errado. Se desistirmos agora, ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Naquele momento, Carla Mendes chegou com notícias que mudaram completamente o rumo da conversa. Tenho novidades importantes, disse ela, tirando uma pasta cheia de documentos de sua bolsa. Minha investigação sobre Roberto revelou coisas muito interessantes. Ela espalhou papéis sobre a mesa da varanda. Descobri que Roberto não é apenas cruel com a mãe. Há um padrão de comportamento abusivo em seus negócios também. Funcionários idosos que foram demitidos sem justa causa, fornecedores pequenos que foram enganados em contratos, uma fundação de caridade que ele administra onde os recursos somem misteriosamente. Isso significa que... Começou Maria. Significa que estamos lidando com alguém que faz do abuso de poder um estilo de vida, completou Carla. E há mais. Conversei com ex-funcionários da empresa dele. Várias pessoas estão dispostas a testemunhar sobre práticas questionáveis, mas tinham medo de se expor sozinhas. Esperança ouvia tudo com crescente surpresa e dor. Eu criei um monstro, murmurou. De onde veio tanta crueldade? Querida, disse Maria gentilmente. Às vezes, as pessoas escolhem um caminho que não tem nada a ver com como foram criadas. O Sr. João e eu vimos isso muitas vezes ao longo da vida. João refletiu por um momento. Carla, essas pessoas estão dispostas a falar publicamente? Algumas sim, outras ainda têm medo das retaliações. Mas se conseguirmos mostrar que Roberto não é tão poderoso quanto parece, se demonstrarmos que ele pode ser responsabilizado por seus atos, acredito que mais testemunhas aparecerão. Naquela tarde, mais idosos chegaram à propriedade, mas desta vez trazendo algo diferente, seus filhos adultos. Eram pessoas que haviam assistido às reportagens de Carla e reconheceram comportamentos problemáticos em suas próprias famílias. Eu vim pedir desculpas, disse uma mulher de 40 anos, acompanhada de sua mãe de 70. Assisti à reportagem e me reconheci nas atitudes que foram descritas. Tenho tratado minha mãe como um fardo, não como uma pessoa. Eu também, confessou um homem de meia idade. Sempre achei que estava fazendo um favor cuidando do meu pai. Nunca percebi que ele tem direitos, que merece respeito, não apenas tolerância. Esperança ficou profundamente emocionada ao presenciar essas reconciliações. Vejam só, disse ela para João e Maria. Algo bom está saindo de todo esse sofrimento. Famílias estão se reencontrando. Tempestade observava tudo de sua posição habitual, próximo à varanda, como um guardião silencioso. Várias pessoas comentavam como a presença do cavalo parecia trazer paz para os momentos mais tensos. À noite, enquanto a família improvisada se reunia para jantar, o telefone tocou novamente. Desta vez, era um advogado representando Roberto, com uma proposta inesperada. Meu cliente está disposto a fazer um acordo, disse a voz fria do outro lado da linha. Uma compensação financeira generosa para todos os envolvidos, em troca do silêncio sobre este mal-entendido familiar. João olhou para Esperança, que balançou a cabeça decisivamente. Diga ao seu cliente, respondeu João, que não estamos interessados em dinheiro, estamos interessados em justiça e na proteção de pessoas que não podem se defender sozinhas. Após desligar, Maria comentou, ele está ficando desesperado. Quando pessoas como Roberto oferecem dinheiro, é porque sabem que perderam o controle da situação. Amanhã trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Um carro oficial parou em frente à propriedade e dele desceu uma mulher elegante de meia idade, vestindo um terno discreto. Ela se identificou como Doutora Helena Rodrigues.
promotora pública especializada em crimes contra idosos. Estou aqui, disse ela diretamente, porque as reportagens da jornalista Carla Mendes chamaram nossa atenção para um caso que pode representar violações graves dos direitos humanos. Preciso ouvir o depoimento da senhora Esperança e de todas as testemunhas envolvidas. Esperança sentiu um misto de alívio e nervosismo. Finalmente, as autoridades competentes estavam se envolvendo, mas isso também significava que teria que reviver publicamente os momentos mais dolorosos de sua vida. Doutora, perguntou João, isso significa que Roberto pode ser realmente responsabilizado pelo que fez? Se conseguirmos provar abandono de pessoa vulnerável, maus tratos contra idoso e possivelmente outros crimes relacionados, sim, respondeu a promotora. Mas precisamos de depoimentos sólidos e evidências consistentes. Durante as 2 horas seguintes, Esperança contou sua história com detalhes que ela havia tentado esquecer. Descreveu cada momento do abandono no deserto, cada palavra cruel de Roberto, cada segundo de desespero sob o sol escaldante. Suas mãos tremiam, mas sua voz permanecia firme. "Né, senhora Esperança?", perguntou a promotora gentilmente. "A senhora tem certeza absoluta de que foi seu filho Roberto quem a levou até aquela árvore e a amarrou lá?" "Tenho certeza", respondeu ela, olhando diretamente nos olhos da doutora Helena. Reconheceria aquelas mãos e aquela voz em qualquer lugar do mundo. Foram as mesmas mãos que eu segurei quando ele deu os primeiros passos. A mesma voz que uma vez me chamava de mamãe com carinho. João e Maria também prestaram seus depoimentos, descrevendo o estado em que encontraram Esperança e todas as evidências do local. Tempestade permanecia próximo à janela, como se compreendesse a importância daquele momento. A promotora então fez uma pergunta que surpreendeu a todos. "Gostariam que eu convocasse uma audiência pública? É um procedimento não usual, mas considerando o impacto social deste caso e o número de pessoas envolvidas, acredito que seria benéfico para a comunidade, Niun." "O que isso significaria?", perguntou Maria. "Significaria que Roberto teria que enfrentar publicamente as acusações, diante de toda a comunidade que foi afetada por suas ações. Outras vítimas de situações similares poderiam também prestar depoimento, criando um precedente importante para casos futuros." Esperança refletiu por um longo momento. A ideia de confrontar Roberto publicamente a aterrorizava, mas também a fortalecia. "Sim", disse ela finalmente. "Quero que ele olhe nos meus olhos e tente explicar suas ações diante de todos." Naquela tarde, a notícia da audiência pública se espalhou rapidamente pela região. Carla Mendes publicou uma matéria especial explicando o procedimento e convocando outras vítimas de negligência familiar a se manifestarem. A resposta foi avassaladora. Dezenas de idosos da região e cidades vizinhas entraram em contato querendo participar. Familiares arrependidos também se manifestaram, querendo apoiar o movimento por maior proteção aos direitos dos idosos. "Nunca vi nada assim", comentou a promotora durante uma ligação para João. "Este caso está se tornando um marco na luta pelos direitos dos idosos em nossa região." A audiência será transmitida ao vivo e várias outras comarcas já manifestaram interesse em procedimentos similares. Roberto, enquanto isso, intensificou suas tentativas de intimidação. Ele contratou uma empresa de investigação particular para vasculhar a vida de João e Maria, procurando qualquer irregularidade que pudesse usar contra eles. Também espalhou rumores de que a audiência pública era uma encenação e que sua mãe estava sendo manipulada por pessoas interessadas em fama. "Ele está desesperado", observou Carla durante uma visita. Contratou uma assessoria de imprensa para tentar controlar a narrativa, mas as evidências são muito sólidas. O botão com suas iniciais encontrado no local, as pegadas, os ferimentos na senhora Esperança,
Tudo aponta para ele. Na véspera da audiência, Esperança passou a noite acordada, refletindo sobre sua jornada. De uma mulher abandonada no deserto, havia se tornado a voz de dezenas de idosos que sofriam em silêncio. A dor da rejeição do filho permanecia, mas havia sido transformada em propósito. Maria, disse ela enquanto tomavam chá na cozinha, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba que vocês me devolveram não apenas a vida, mas a dignidade. Antes de conhecê-los, eu havia esquecido que tinha valor como pessoa. Querida, respondeu Maria com lágrimas nos olhos, você sempre teve valor. Só precisava de pessoas que soubessem enxergá-lo. Do lado de fora, Tempestade pastava tranquilamente sob as estrelas, como um guardião silencioso velando pelos sonhos de justiça que finalmente pareciam possíveis. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para partir para a audiência, João encontrou algo surpreendente. Pegadas recentes de Roberto ao redor da propriedade, como se ele tivesse estado lá durante a madrugada, observando a casa onde sua mãe havia encontrado a família que ele nunca conseguira dar a ela. O auditório do Fórum da Comarca estava lotado como nunca antes na história da pequena cidade. Mais de 200 pessoas se espremiam nos bancos, nos corredores e até do lado de fora, onde alto-falantes haviam sido instalados para permitir que todos acompanhassem a audiência histórica. Câmeras de televisão de várias emissoras registravam cada momento. Esperança entrou no recinto amparada por João e Maria, sua postura ereta apesar dos nervos. Ela usava um vestido simples, mas digno, escolhido cuidadosamente por Maria para a ocasião. Um murmúrio respeitoso percorreu a multidão quando ela passou, muitas pessoas se levantando em sinal de solidariedade. Do outro lado do auditório, Roberto estava sentado com uma equipe de 5 advogados caros, todos vestidos impecavelmente. Seu rosto mantinha uma expressão de desdém calculado, mas seus olhos revelavam nervosismo. Quando Esperança entrou, ele olhou rapidamente na direção dela. Depois, desviou o olhar como se não a reconhecesse. Esta é uma audiência extraordinária, começou a promotora Helena Rodrigues, convocada para tratar de um caso que transcende as questões familiares privadas e toca em problemas sociais fundamentais: o abandono, a negligência e o abuso contra pessoas idosas em nossa sociedade. O primeiro a depor foi João, que relatou com simplicidade tocante como encontrou esperança amarrada na árvore. Senhor juiz, disse ele, em 40 anos vivendo no interior, nunca vi crueldade como aquela. A senhora estava sendo consumida pelo sol, com as mãos feridas pelas cordas, praticamente inconsciente. Maria prestou depoimento sobre o estado médico de Esperança quando chegou em sua casa. Desidratação severa, ferimentos que indicavam luta, sinais de que havia passado horas sem proteção contra o calor extremo. Se meu marido não a tivesse encontrado quando encontrou, ela teria morrido. Quando chegou a vez de Esperança depor, um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Ela se dirigiu ao microfone com passos lentos, mas decididos, suas mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz emergindo clara e forte. Meu nome é Esperança Ferreira dos Santos. Tenho 75 anos e fui abandonada no deserto para morrer pelo meu próprio filho, Roberto Santos, aquele homem ali. Ela apontou diretamente para ele, que tentou manter a compostura, mas claramente se encolheu em sua cadeira. Criei Roberto sozinha depois que meu marido morreu, continuou ela. Vendi nossa casa da família para pagar seus estudos. Trabalhei em 3 casas por dia para que ele não passasse necessidade. Abri mão de todas as minhas oportunidades de felicidade para garantir que ele tivesse futuro. E quando finalmente precisei de ajuda dele, quando minha saúde se deteriorou e eu não conseguia mais pagar meus medicamentos cardíacos, ele me disse que eu era um peso, um constrangimento para sua imagem empresarial.
Lágrimas rolavam pelo rosto de muitas pessoas na audiência. Roberto mexia-se inquieto em sua cadeira, ocasionalmente sussurrando algo para seus advogados. No dia que me levou para o deserto, Esperança continuou. Sua voz agora carregada de dor, mas também de determinação, ele me disse: "Isso é para você aprender a nunca mais me incomodar com suas necessidades patéticas." Essas foram as últimas palavras que meu filho me dirigiu antes de me amarrar naquela árvore e me abandonar para morrer. Um dos advogados de Roberto se levantou para fazer uma objeção, mas o juiz o fez sentar, claramente tocado pelo depoimento. Senhores jurados, Esperança dirigiu-se diretamente às 12 pessoas que decidiriam o destino de Roberto. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque descobri que não sou a única mãe, o único pai, o único idoso que sofre esse tipo de abandono. Estou aqui para que outras famílias não passem por isso, para que filhos lembrem que seus pais também são seres humanos com direitos e dignidade. Quando Roberto finalmente foi chamado para depor, sua arrogância inicial havia dado lugar a uma defensividade clara. "Minha mãe sofre de problemas mentais", ele começou, mas sua voz soava forçada. "Ela inventa histórias, tem delírios persecutórios. Eu jamais faria algo como o que ela está alegando." "Senhor Roberto", interrompeu a promotora, "como explica então o botão com suas iniciais encontrado no local onde sua mãe foi amarrada? Como explica as pegadas que correspondem aos seus sapatos? Como explica os ferimentos nas mãos dela, que são consistentes com cordas apertadas?" Roberto hesitou, seus advogados sussurrando urgentemente em seu ouvido. Isso pode ter várias explicações. Talvez ela tenha guardado esse botão, talvez... "Senhor Roberto", a promotora continuou implacavelmente, "o senhor possui algum atestado médico comprovando que sua mãe sofre de demência ou qualquer outra condição que comprometa sua lucidez?" Outro silêncio constrangedor. "Não tenho comigo, mas... porque nós temos aqui", disse a promotora, exibindo documentos. "Exames neurológicos e psiquiátricos recentes, realizados por profissionais independentes, que atestam que a senhora Esperança está em pleno uso de suas faculdades mentais." Naquele momento, aconteceu algo que ninguém esperava. Roberto olhou diretamente para Esperança pela primeira vez desde o início da audiência. E por alguns segundos, sua máscara de empresário bem-sucedido desabou completamente. Nos olhos dele, todos puderam ver não apenas medo das consequências legais, mas algo mais profundo, a percepção tardia do que havia realmente feito. O momento de tensão máxima chegou quando a promotora Helena apresentou sua acusação final. "Senhores jurados", disse ela, caminhando lentamente diante do júri, "este não é apenas um caso de abandono. É um caso sobre o que nos tornamos como sociedade quando permitimos que o dinheiro e o status se tornem mais importantes que os laços humanos fundamentais." Roberto estava visivelmente abalado, suas mãos tremendo enquanto seus advogados tentavam sussurrar instruções em seu ouvido. Mas algo havia mudado nele desde que olhou nos olhos da mãe. A arrogância havia dado lugar a uma confusão profunda, como se estivesse vendo sua própria vida através de lentes diferentes pela primeira vez. "Eu gostaria", disse a promotora, "de chamar uma última testemunha. Alguém que conhece Roberto Santos há muito tempo e pode nos dar uma perspectiva única sobre o homem que ele se tornou." Para surpresa de todos, inclusive dos advogados de Roberto, ela chamou Senhor Carlos Mendonça, ex-sócio da empresa do réu. Um homem de 50 anos, vestido de forma simples, mas digna, caminhou até o microfone. Roberto empalideceu ao vê-lo. "Carlos, não", murmurou, mas foi silenciado por um de seus advogados. "Senhor Carlos", perguntou a promotora, "há quanto tempo conhece Roberto Santos?" 15 anos. Fomos sócios durante 8 anos, até eu descobrir coisas que não consegui mais tolerar", respondeu Carlos, sua voz firme, mas carregada de tristeza. "Que tipo de coisas?"
Carlos olhou diretamente para Roberto antes de responder. Roberto tinha o hábito de se livrar de funcionários quando eles ficavam inconvenientes. Demitia pessoas próximas da aposentadoria para não ter que pagar benefícios integrais. Quando questionei isso, ele disse que sentimentalismo não gera lucro. Um murmúrio percorreu o auditório. Roberto tentou se levantar, mas foi contido por seus advogados. Houve um caso específico, continuou Carlos, de um senhor de 68 anos que trabalhava na empresa há 30 anos. Quando ele precisou se afastar por problemas de saúde, Roberto não apenas o demitiu, mas também espalhou rumores para impedir que ele conseguisse trabalho em outras empresas. Quando questionei Roberto sobre isso, ele disse: pessoas velhas são pesos mortos. É melhor se livrar deles antes que se tornem um problema maior. Esperança cobriu o rosto com as mãos, não de vergonha pelo filho, mas de dor profunda ao perceber como ele havia se transformado em alguém completamente diferente do menino que ela criara. Foi por isso que encerrei nossa sociedade, concluiu Carlos. Não conseguia mais estar associado a alguém capaz de tanta crueldade friamente calculada. Roberto finalmente explodiu. Chega! Vocês não entendem nada. Vocês não sabem o que é ter que sustentar uma imagem, ter que provar constantemente que são dignos de respeito. Minha mãe, ela me envergonhava. O silêncio no auditório foi ensurdecedor. Roberto continuou, suas palavras saindo de forma descontrolada, como se uma represa tivesse se rompido. Vocês acham que é fácil crescer sendo o filho da costureira? Ter sócios que comentam sobre seus gastos desnecessários com família? Eu construí um império, me tornei alguém importante e ela sempre me lembrava de onde eu vim. Esperança se levantou lentamente, suas pernas trêmulas, mas sua voz firme. Roberto, eu sempre me orgulhei de onde você veio. Se orgulhei de cada centavo que ganhei com trabalho honesto para te dar oportunidades. A pergunta não é de onde você veio, meu filho. A pergunta é no que você se transformou. Pela primeira vez na audiência, Roberto olhou diretamente para ela e suas defesas desabaram completamente. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ele finalmente enxergava o que havia feito. Mãe, ele sussurrou, sua voz quebrada. Eu não queria. Não era para ser assim. Mas foi assim, respondeu Esperança, sua própria voz embargada, mas resoluta. Você escolheu, Roberto. Escolheu o dinheiro ao invés do amor, a imagem ao invés da família, o poder ao invés da humanidade. E quase me custou a vida. O juiz, claramente tocado pela cena, chamou um recesso. Durante os minutos seguintes, Roberto permaneceu em sua cadeira, soluçando silenciosamente, enquanto seus advogados tentavam recuperar o controle da situação. João e Maria flanquearam Esperança, oferecendo apoio silencioso. Está tudo bem, querida, murmurou Maria. Você foi corajosa, disse o que precisava ser dito. Quando a sessão foi retomada, o juiz dirigiu-se diretamente a Roberto. Senhor Santos, após ouvir todos os depoimentos e analisar as evidências, este tribunal considera as acusações procedentes. No entanto, antes de proferir a sentença, gostaria de lhe dar uma última oportunidade de se dirigir à sua mãe e a este tribunal. Roberto levantou-se lentamente, seu rosto transformado pela realização tardia de sua culpa. Quando olhou para a Esperança, não havia mais arrogância, apenas um homem quebrado confrontando as consequências de suas escolhas. Mãe, ele disse, sua voz mal audível, eu não sei se você pode me perdoar. Eu não sei se eu mereço perdão. Mas preciso que saiba que eu me lembro do menino que você criou. Ele ainda existe em algum lugar dentro de mim. E talvez não seja tarde demais para encontrá-lo novamente. Esperança permaneceu em silêncio por longos momentos após as palavras de Roberto, o auditório inteiro prendendo a respiração.
Quando finalmente falou, sua voz carregava décadas de sabedoria e uma força que surpreendeu até mesmo João e Maria. Roberto, disse ela, levantando-se com dignidade. O perdão não é algo que se dá ou se nega como um presente. O perdão é algo que nasce dentro de nós quando encontramos paz. Eu já encontrei minha paz, filho. Encontrei numa família que me escolheu quando você me rejeitou, numa comunidade que me acolheu quando você me abandonou. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Mas o perdão verdadeiro só pode existir quando há verdadeiro arrependimento seguido de mudança real. Palavras são apenas o começo, Roberto. O que você fará com sua vida a partir de agora é que determinará se esse perdão será possível. O juiz, um homem experiente que havia presenciado muitos casos ao longo de sua carreira, estava visivelmente emocionado. Raramente, disse ele, presenciei demonstração tão clara de dignidade humana e sabedoria como a que acabamos de testemunhar. Dirigindo-se então a Roberto, sua voz tornou-se solene. Senhor Roberto Santos, este tribunal o considera culpado de abandono de pessoa vulnerável, maus tratos contra idoso e tentativa de coação. Considerando a gravidade dos crimes e seu impacto social, condeno o senhor a 2 anos de prisão, que poderão ser cumpridos em regime semiaberto, caso demonstre genuína mudança de comportamento. O auditório permaneceu silencioso, absorvendo o peso da decisão. Além disso, continuou o juiz, e determino que 50% dos bens do réu sejam destinados à criação de um fundo de proteção aos direitos dos idosos na região, administrado por uma comissão independente. O restante de seus bens será preservado, permitindo que, caso demonstre verdadeira transformação, possa reconstruir sua vida de forma digna. Roberto acenou com a cabeça, aceitando a sentença sem protestos. Seus advogados pareciam querer objetar, mas ele os silenciou com um gesto. Há algo mais que gostaria de dizer. Roberto pediu permissão ao juiz, que assentiu. Ele se voltou novamente para a Esperança. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas seria possível, durante esses 2 anos, seria possível receber suas cartas? Não peço visitas, não peço perdão imediato. Apenas uma chance de mostrar que posso lembrar quem você me ensinou a ser. Esperança trocou um olhar com João e Maria, que assentiram encorajadoramente. Podemos conversar sobre isso, Roberto, mas saiba que qualquer relacionamento futuro entre nós dependerá de você provar, através de ações, que realmente mudou. Nos meses que se seguiram à audiência, mudanças profundas varreram a região. O fundo criado com os recursos de Roberto financiou a construção de 3 centros de apoio a idosos, programas de conscientização sobre direitos dos mais velhos, e uma linha telefônica de denúncias para casos de abandono e maus tratos. Esperança tornou-se uma figura respeitada, não apenas como vítima que encontrou justiça, mas como defensora ativa dos direitos dos idosos. Ela viajava pela região dando palestras, sempre acompanhada por João e Maria, compartilhando sua experiência e encorajando outras pessoas a denunciarem situações de abuso. Nunca imaginei, disse ela durante uma dessas palestras, que minha maior dor se transformaria em meu maior propósito. Às vezes, Deus permite que passemos pelo vale mais escuro para que possamos guiar outros em direção à luz. A propriedade de João e Maria transformou-se informalmente em um centro de acolhimento temporário para idosos em situação de vulnerabilidade. Maria aplicava seus conhecimentos de enfermagem, João oferecia trabalho terapêutico com a terra e os animais, e Esperança providenciava o suporte emocional que apenas alguém que passou por experiências similares poderia oferecer. Tempestade. O cavalo que iniciara toda essa cadeia de eventos salvadores tornou-se uma espécie de símbolo local.
Crianças das escolas da região visitavam a propriedade para ouvir a história do cavalo-herói, e muitas pessoas comentavam como sua presença trouxe paz e cura para situações difíceis. Roberto, cumprindo sua pena em regime semiaberto, começou a trabalhar voluntariamente num abrigo para moradores de rua. Suas cartas para a esperança, "Se tu não deite e tu não ajuda no narran", inicialmente hesitantes e cheias de autopiedade, gradualmente evoluíram para reflexões profundas sobre responsabilidade, humanidade e o verdadeiro significado de sucesso. "Estou aprendendo", escreveu ele numa de suas cartas, "que construir um império não significa nada se você perde sua alma no processo. Estou tentando encontrar o homem que você tentou me ensinar a ser, mãe. É um caminho longo, mas pela primeira vez em anos, sinto que estou na direção certa." Esperança guardava essas cartas cuidadosamente, compartilhando ocasionalmente trechos com João e Maria. "Há esperança", dizia ela, com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo. "Sempre há esperança quando uma pessoa decide genuinamente mudar." 6 meses depois da audiência que mudou tantas vidas, Esperança acordou numa manhã ensolarada de sábado com uma sensação de completude que há muito não experimentava. Aos 76 anos, ela descobrira que a vida ainda guardava surpresas maravilhosas para quem mantinha o coração aberto à bondade. A pequena propriedade de João e Maria havia se transformado num verdadeiro santuário. O que começara como um resgate emergencial evoluíra para algo muito maior. Um lar permanente onde 3 almas generosas criaram uma família escolhida, baseada no amor incondicional e no cuidado mútuo. "Bom dia, minha querida", cumprimentou Maria, servindo o café da manhã na varanda onde Esperança gostava de sentar para observar tempestade pastando tranquilamente. "Como se sente hoje?" "Como uma mulher abençoada", respondeu Esperança, sorrindo enquanto observava o movimento no quintal. 3 idosos que haviam chegado na semana anterior para uma estadia temporária ajudavam João a cuidar da horta, suas risadas misturando-se ao canto dos pássaros numa sinfonia de alegria simples. Sobre a mesa da varanda, uma pilha de cartas aguardava resposta. Eram mensagens de pessoas de todo o país que haviam ouvido sua história e queriam compartilhar suas próprias experiências ou pedir conselhos. Esperança havia se tornado uma correspondente dedicada, oferecendo palavras de encorajamento para quem mais precisava. "Chegou outra carta do Roberto", disse Maria delicadamente, entregando-lhe um envelope familiar. Esperança abriu-a com cuidado. Nos últimos meses, as cartas do filho haviam evoluído dramaticamente. As primeiras eram repletas de autopiedade e tentativas de justificar suas ações. Gradualmente, porém, elas se tornaram reflexões genuínas sobre mudança, responsabilidade e a busca por redenção. "Querida mãe", lia a carta mais recente, "hoje completei 6 meses de trabalho voluntário no abrigo. Conheci um senhor de 80 anos chamado Francisco, que me lembrou muito do senhor João. A mesma bondade simples, a mesma dignidade silenciosa. Conversando com ele, entendi finalmente o que você tentava me ensinar sobre verdadeiro valor humano. Estou anexando fotos do jardim que ajudei a plantar aqui. Pensei que gostaria de ver que essas mãos, que uma vez causaram tanto sofrimento, agora estão aprendendo a cultivar vida e esperança." Esperança sorriu, guardando a carta cuidadosamente com as outras. "Há progresso real", comentou com Maria. "Suas palavras não são mais sobre ele, mas sobre o que está aprendendo com os outros." Naquela tarde, a família recebeu uma visita especial. Carla Mendes vinha acompanhada de uma equipe de documentaristas que estava produzindo um filme sobre transformação social através de casos individuais. A história de Esperança seria o foco central do documentário. "Senhora Esperança?", perguntou o diretor.
Se pudesse enviar uma mensagem para todas as pessoas que assistirão a este documentário, o que diria? Esperança refletiu por um momento, acariciando suavemente o focinho de Tempestade, que havia se aproximado como sempre fazia quando percebia momentos importantes. Diria que a dignidade humana não tem idade, que o amor verdadeiro não diminui com rugas ou cabelos brancos, e que às vezes nossas maiores dores se transformam em nossos maiores propósitos. Ela olhou diretamente para a câmera, sua voz ganhando força. Diria para os filhos que estão assistindo: seus pais não são fardos, são tesouros vivos de sabedoria e amor. E para os pais que se sentem abandonados, vocês têm valor, vocês têm direitos. E sempre há pessoas dispostas a enxergar sua luz quando ela parece ter se apagado. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados que espelhavam a paz em seu coração, Esperança caminhou até a árvore que haviam plantado no quintal. Uma muda trazida do mesmo local onde fora abandonada, mas agora crescendo forte e saudável em solo fértil e amoroso. "Sabe o que aprendi, Tempestade?", disse ela para o cavalo que a acompanhava fielmente. "Aprendi que às vezes precisamos ser completamente quebrados para descobrir nossa verdadeira força. Precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa." João e Maria juntaram-se a ela sob a árvore, formando um círculo de gratidão silenciosa. Ali estavam, uma mulher que sobrevivera ao abandono mais cruel e se tornara voz de esperança para milhares. Um casal que transformara sua propriedade simples num farol de compaixão. E um cavalo extraordinário que provara que a bondade existe nas formas mais inesperadas. "Obrigada", sussurrou Esperança, olhando para o céu estrelado que começava a aparecer. "Obrigada por transformar meu deserto em jardim, meu abandono em propósito, minha dor em cura para outros." Tempestade relinchou suavemente, como se respondesse que sempre houve um plano maior em movimento, guiado por mãos invisíveis que tecem milagres através da bondade humana. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, chegou uma última surpresa. Uma carta oficial informando que a história de Esperança havia inspirado a criação de uma lei estadual de proteção aos idosos, que levaria seu nome e garantiria direitos mais amplos para pessoas em situação de vulnerabilidade. "Veja só", disse João, mostrando o documento. "A senhora se tornou parte da história oficial do nosso estado." Esperança sorriu, mas seu olhar se dirigiu para a janela, onde Tempestade pastava sob a luz da lua. "A verdadeira história", disse ela, "não está nos documentos oficiais. Está nos corações que foram tocados, nas vidas que foram mudadas, nas pessoas que aprenderam a enxergar o valor uns dos outros. E assim, sob o mesmo céu estrelado que uma vez testemunhara o maior desespero, 3 pessoas e um cavalo extraordinário continuaram provando que o amor verdadeiro nunca envelhece, que a dignidade humana jamais expira, e que mesmo nos desertos mais áridos da crueldade humana, a bondade pode florescer quando almas corajosas decidem proteger aqueles que não podem se defender sozinhos. Defender sozinhos. Defender sozinhos, 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 defender sozinhos.